Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do YouTube. Começar mais um estudo com a luz de direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, né, a gente vai começar fazendo a nossa prece para estar abrindo os trabalhos. Gostaria de convidar todos neste momento, né, para a gente estar fechando nossos olhos e levando o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, pedimos nessa manhã, meu Pai, o Senhor nos direcione durante todo este estudo e nos ampare. Pedimos a presença amiga, peço licença para chamá-los de amigos, Senhor chefe desse terreiro, Pai José, Pai Jacó, Pai Joaquim, Pai Tomé, se faça presente nos auxiliando, fazendo a visita à casa de cada um que está assistindo neste momento, levando paz, fazendo a limpeza energética, para que possamos todos neste momento estar em sintonia e vibrando energias para cura, para a libertação de nossos irmãos que ainda estão nas trevas. Que assim seja. Hoje a gente vai falar sobre o tema todo excesso esconde uma falta. O som tá legal aí, pessoal? Se puderem dar um retorno aí pra gente estar sabendo. Todo excesso esconde uma falta. Nós vamos falar sobre o que é o excesso, o que aconteceu e como foi o agravio dos vícios durante o período de isolamento do coronavírus. Vamos falar também de como isso acontece, de onde surgem os nossos excessos e de que forma podemos tratar os nossos vícios. A palavra excesso, em sua origem, ela vem do latim excedere. Em base, ex significa fora, sair fora, e cedere significa sair, ir embora, retirar-se. Ou seja, excedere significa sair fora da medida, dos padrões de normalidade. Então, tudo aquilo que for fora de padrão de normalidade, tudo aquilo que exceder, que for fora do que você está habituado, ou que de alguma forma seja feito a ponto de te prejudicar, é um excesso. Nessa jornada nossa, quem de nós não cometeu algum tipo de excesso? Já não cometeu? Quem que muitas vezes numa rodovia não foi além do limite de velocidade? Quem que às vezes no almoço, por estar muito gostoso, ou às vezes por ansiedade, não repetiu o prato, muitas vezes sem necessidade, mas repetiu? Quem de nós não cometeu algum tipo de excesso? Água, quando você toma demais, também se torna um excesso. Acredito que nenhum de nós aqui hoje pode dizer que nunca tenha cometido algum tipo de excesso. Todos nós já, em algum momento da nossa vida, cometeu e ainda cometemos excessos. Muitas das vezes, quando nós sofremos algum tipo de abalo, nós acabamos nos permitindo ter estes excessos. Porque quando acontecem esses abalos, esses abalos, essas lacunas, esses buracos que ficam, com compensações. E na maioria, não são todos os excessos que são ruins. É muito importante deixar isso claro, mais para frente a gente vai ver o porquê e como isso acontece. Essas compensações, na maioria, são negativas, pois elas buscam mascarar aquilo que nós estamos sentindo. Muitas das vezes, nós mascaramos por não saber como lidar realmente
com aquilo que nós estamos sentindo, ou aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo no presente. Então nós sempre buscamos camuflar. Como eu disse no início, que nós íamos falar um pouco do efeito desse excesso durante o período do coronavírus, esse período de pandemia em que ficamos retirados. A gente vai falar agora que nós vivemos no mundo antes do coronavírus, nós já vivíamos num mundo competitivo. José, como assim competitivo? Sempre nós colocamos uma tensão chamado fator estressor, que leva os nossos jovens da faixa dos 20 aos 35, assim, dos 20 aos 35, é o que mais acontece, na idade que mais acontece isso. Os chamados fatores estressores são fatores que vemos neste mundo competitivo, que você tem que ter um salário ideal, um salário grande, você tem que ganhar muito dinheiro, ou você tem que ter o melhor cargo na empresa, ou você tem que ter mais números de seguidores, ou você tem que ter o corpo mais bonito da academia, ou do seu bairro, ou da sua cidade, sempre em busca desses fatores comparativos, que são esses fatores chamados estressores. E isso é normal no nosso mundo antes pandemia. Sendo normal isso neste mundo antes coronavírus, a gente já via o grande número de doenças que vinham acontecendo por causa destes fatores. Nós temos ansiedade, temos ansiedade. Antes do coronavírus nós já tínhamos depressão. Os nossos adolescentes se frustravam, os adultos se frustravam por não alcançarem aquilo que a mídia vendia para eles, e eles não sabiam como lidar. E isso nós estamos falando no mundo antes pandemia. Quando chega o coronavírus e o confinamento, o que acontece é o seguinte: nós já tínhamos os fatores estressores, e esses fatores não deixaram de existir durante o coronavírus. E o que aconteceu? Já com mais dificuldades devido ao isolamento para alcançar esses objetivos, a frustração foi ainda maior. Ou seja, mais pessoas estavam depressivas, ansiosas, nervosas, porque o coronavírus veio como um freio e freou toda a nossa sociedade. Alguns sonhos tiveram que ser freados, alguns sonhos, nenhum acabou, né? Eles só tiveram que parar, frear ou desacelerar. E os nossos jovens não souberam e não sabem como lidar com isso, porque infelizmente, há uma dificuldade ainda dos pais em relação à criação e educação das nossas crianças. Mais para frente a gente vai ver mais sobre isso, sobre a educação, o que os pais estão fazendo com as crianças. Sendo que o aumento de números de casos depressivos, de ansiedades aumentaram, e não sabendo como lidar com essa frustração, o que aconteceu na época de pandemia, na época de confinamento? Aumentou-se o consumo de bebidas alcoólicas, aumentaram-se o consumo de drogas lícitas e ilícitas, ou seja, o pessoal está bebendo mais, está fumando mais, o pessoal está usando outros tipos de drogas, aqueles que fumavam só o cigarro já não estava bastando, já estão procurando outras coisas, o que bebia só a cerveja já está bebendo outros tipos de bebidas. Então é isso o que veio acontecendo. Por não saber como lidar com seus sentimentos, as pessoas estão buscando mascarar naquele período que estão vivendo com vícios. E
também um aumento não só desses vícios. Como a gente não sabe como lidar com os sentimentos, buscamos tapar estes buracos com coisas que achamos que vão solucionar o problema naquele momento. Um exemplo é que aumentaram os divórcios. Mas José, isso foi um excesso, há um excesso no número de divórcios. Mas por que as pessoas estão se divorciando mais neste período de confinamento? Isso aí, quem quiser interagir, viu pessoal, pode mandar mensagem, o Marlon e o Marcelino, eles vão estar auxiliando aqui, fazendo a sua pergunta ou lendo o seu comentário. Por que houve um aumento de divórcio? Aumentaram-se os divórcios porque os maridos e as esposas não sabem dialogar. Isso mesmo, às vezes a pessoa estava com 10 anos de casado, chegou a época de pandemia e ela não aguentou e se separou. Acontece também muito isso quando a pessoa fica mais velha, já aposenta, e ela passa a conviver mais com seu cônjuge, ela chega a se separar na velhice. Por quê? Porque agora, um ditado muito antigo é aquele que mente vazia é a oficina do diabo. O que acontece é que, como se deixa várias ocupações e tem que se dar uma atenção para aquilo, a pessoa chega naquele momento e começa a enxergar os defeitos, não sabe ressaltar as coisas boas que a outra pessoa tem e realmente não sabe como dialogar, deixando de saber como conviver com aquela pessoa. Por isso aumentou-se tanto o número de divórcios, justamente por causa da falta de diálogo, de não saber como lidar. Agora você vive 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos com a pessoa, e no momento que vocês têm para ficar juntos e curtir aquele momento, vem isso na sua cabeça: eu não consigo dialogar, ou fulano é exigente demais. Isso também é um excesso. Há excessos de divórcios porque não sabemos como lidar, como tratar uns com os outros. E ainda dentro do período de coronavírus, como eu já havia falado, aumentaram-se os quadros depressivos, principalmente de crianças. Crianças também entram em quadro depressivo, e ansiedades. Isso tudo porque os pais não sabem conversar com seus filhos e filhas. E os seus filhos e filhas não sabem como lidar com seus pais. Se o marido e a mulher já têm dificuldade em se relacionar, imagina um marido e uma mulher com conflitos, no momento que chegou o confinamento, com contas, como que o pai vai lidar com o filho? Então, o que ocorre neste momento é um aumento de quadros depressivos por falta de diálogo, por falta de atenção. Então, o coronavírus ele veio para ressaltar. Olha para você ver, o que era para ser uma grande oportunidade de nos conhecermos mais, tornou-se um problema para 90% da população. Deveríamos usar este momento, esse freio que foi o coronavírus, para a gente se relacionar melhor, conhecer mais um ao outro, o cônjuge, o homem mais a mulher, conversarem entre si, se entenderem mais, traçar metas, objetivos, encontrar formas de alcançar aquilo que elas queriam, e eles não conseguem fazer isso porque não sabem como conversar um com o outro. Temos grande influência disso, e a gente vai ver um pouco mais à frente agora, sobre a tecnologia, como ela influenciou. Aí esse marido e essa mulher, que não sabem dialogar entre si, não conseguem separar, mesmo que estando confinados, não conseguem separar do seu valioso tempo para dar atenção às crianças. José, você está frisando muito a questão de não dar atenção às crianças, por quê? Porque pais falhos vão criar filhos falhos,
falhos todos nós somos. Só que o que acontece? Quando eu não dou atenção devida e a criança cresce sem essa atenção devida, a chance dela chegar na vida adulta e continuar este ciclo vicioso de não fazer corretamente a educação, a instrução de um filho é muito grande. A Bíblia, lá na Bíblia fala, muitas falas de Jesus, a maioria das falas dos ensinamentos de Jesus e falas na Bíblia são atemporais, ou seja, elas servem em qualquer fase e tempo de nossas vidas, não importa qual, ela sempre vai ser válida. Tem uma fala que fala o seguinte: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele na sua velhice irá bem, na sua mocidade irá bem. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Se nós ensinarmos as nossas crianças a como lidar com as frustrações, com as dificuldades, ensiná-las que elas têm a capacidade de superar, no futuro teremos adultos competentes, adultos que vão saber direcionar, adultos que vão saber liderar empresas, casas, governos, países. Mas uma criança, sim, essa uma criança que você educa bem, ela pode chegar a um cargo de governante, por que não? Ela pode revolucionar o mundo, por que não? Isso depende de quem? De nós, pais. E não é só pais não, você que não tem filho, mas é tio, ou é avô já, você tem uma obrigação moral, porque essa é uma missão que foi dada a você, de educar, ensinar, guiar, instruir a criança na sua vida. E o que acontece é que, como os pais não sabem lidar com a educação de seus filhos, eles acabam terceirizando a educação para professores. Se tem algum professor assistindo, ou um pai assistindo, ele vai saber que na maioria é assim que acontece. Ele terceiriza a educação para os professores, para a escola. E agora que as escolas estão sendo dentro de nossas casas, como vai ser feito? Agora que o professor não pode educar o seu filho, aí o que acontece é, mais uma vez, uma terceirização. Já não terceiriza-se para os professores, terceiriza-se para computadores, para celulares. Olha para você ver que como todo um excesso esconde uma falta. A falta de atenção dos pais sobrecarregam os filhos de tecnologia. Na minha época, quando eu era bem novo, eu fui ganhar um minigame depois de bem velho, aqueles minigames de joguinho. E ainda assim, você ia jogar um videogame, você tinha horário e você tinha que fazer isso depois das suas lições de casa e depois de ter feito as suas obrigações dentro de casa. Hoje não. Hoje a criança praticamente já nasce com um smartphone na mão. E nós somos culpados disso. Hoje você pega uma criança, a criança entende mais de Instagram do que eu, que já estou aí com na casa dos meus 25 anos de idade. Você pega uma criança aí que entende muito mais de jogos eletrônicos do que até um profissional em jogo. Por quê? Porque os pais não conseguem sentar, pôr uma folha na mesa e desenhar com seu filho, não conseguem brincar. Outra coisa que acontece, e além da falta da atenção, é o excesso da atenção dos pais, que também prejudicam seus filhos. Gente, tem pai que cria o filho numa redoma de vidro, que essa criança nunca brincou no barro, essa criança não pode brincar no chão, ou igual antigamente fazia esse bolinho de terra. Aí você ia fazer uma vaquinha, você não comprava vaquinha de plástico não, você pegava uma manga, espetava os palitinhos de dente nela e fazia as patinhas, fazia aquilo no chão, na terra, subia em árvore, corria, a fruta era apanhada direto no pé. O excesso de atenção
também prejudica as crianças, porque priva a criança de se frustrar. E tem que se frustrar para aprender a lidar com as dificuldades. Se antes as pessoas tivessem ensinado seus filhos a como lidar com suas dificuldades e frustrações, hoje nós não teríamos crianças e adolescentes depressivos, com ansiedade, já aí sendo entupidos de ansiolíticos e medicamentos para dormir, para relaxar, essas coisas. Então, há uma falta nisso aí. E nós devemos tomar muito cuidado, porque as crianças de hoje, os nossos filhos, seus sobrinhos, netos, são o futuro de amanhã. E acredito que nessa palestra a gente tem que bater em cima disso, para nós nos fortalecermos enquanto nação, sociedade e pessoas. Qual pai que quer ver um filho sofrendo? Nenhum pai quer ver seu filho sofrendo. Por isso, preste atenção aos detalhes que o seu filho está te mostrando. Preste atenção. Gente, tem um amigo meu que ele falou: olha, se a gente não toma cuidado com as nossas crianças, a criança escolhe a cor do carro que o pai tem que ter. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Antes a gente não escolhia a roupa, não escolhia o que a gente comia. Hoje eles mandam na cor do carro, mandam na comida, mandam no que vestem. Nós não podemos criar as nossas crianças assim. Temos que dar a devida atenção à criação. Nós estamos criando pessoas incapazes de enfrentar a vida, a dura realidade da vida e de seus desafios. Nós estamos vivendo aqui, nessa terra, com o intuito de aprender a controlar e equilibrar as nossas emoções. E para isso nós precisamos de mestres. Você, pai, é um mestre dentro da sua casa para seu filho. Você é espelho e reflexo para seu filho. Então ele se espelha em você. Ao longo da nossa jornada, nós somos colocados a muitas provações. E essas provações, assim como foi o coronavírus que eu falei, elas nos dão a oportunidade de crescer e evoluir. Olha para você ver. As provações nos dão a oportunidade de crescer e evoluir. Para de olhar para tudo como se fosse sofrimento. Para de olhar para tudo como se fosse ruim. Passe a tentar enxergar com outros olhos. Será que isso que eu estou vivendo é realmente o que é? Ou será que é o universo me dando uma oportunidade de mudar os meus padrões, os meus conceitos, as minhas formas de viver, de ensinar, de caminhar? Nem tudo é ruim, não. Você só está enxergando de uma forma errada. Eu trabalho com representação comercial, eu vendo para lojas em Minas Gerais. E uma coisa que a gente vê muito, às vezes a pessoa precisa comprar muita mercadoria, compra muita mercadoria e fala assim: nossa Deus, eu comprei demais, nossa senhora, e agora? E o Alexandre fala um negócio muito certo: eu tenho duas formas de ver. Nossa, eu comprei demais. Ou, nossa, meu Deus, obrigado por eu estar comprando, é porque eu estou vendendo, é porque eu tenho mercadoria para vender. Está vendo? São duas formas de ver aquilo. Então nós devemos mudar a nossa forma de ver a vida e enxergar nos problemas oportunidades. Uma vez conversando com o Alexandre e a gente falando sobre o coronavírus, eu falei: olha, o coronavírus, assim como o câncer, ele é um aviso para que a gente veja para a gente ver que estamos vivendo errado, estamos nos alimentando errado, estamos nos exercitando pouco ou excessivamente, estamos trabalhando pouco ou excessivamente, estamos poupando pouco ou excessivamente. Ele veio como um alerta
Veja como você está vivendo. Só que muitos de nós recebemos tudo isso como sofrimento, e deveria ser considerado uma dádiva. Se você está aqui, vivendo hoje, encarnado aqui, é realmente para você aprender a lidar com suas emoções, com seus sentimentos e com a vida. Então tudo que aparece é uma dádiva, é uma oportunidade. A princípio pode não parecer, mas se você for reavaliar tudo que você já passou de dificuldade, problema na sua vida, trouxe uma lição benéfica para você hoje. Eu gosto muito de uma comparação que é o seguinte: o nosso crescimento na vida enquanto pessoas e seres espirituais acontece como a hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular? É quando você malha para o seu corpo crescer, para você ficar forte, para o seu músculo crescer. Você põe uma carga e vai estressar aquele músculo para que então haja o rompimento das fibras, e depois no seu descanso, quando as vitaminas e tudo é anabolizado, aonde foi rasgado vai ser preenchido, e assim há o crescimento para o músculo. A vida também é assim. Ela vem com um fator estressor, ela coloca o peso, e aquele peso vai fazer com que você se rasgue, se desdobre, vire 1000, para que então alcance o crescimento almejado. Porque se você não está nessa vida para crescer, não existe isso. Você está aqui para crescer. Então a vida coloca os desafios para impulsionar o seu crescimento. Aí nós voltamos agora a falar sobre o excesso. Quando a vida coloca esse fator, nós falamos isso lá no início, e esse fator vem, faz a gente se esforçar, rasga, e nós temos que preencher, nós não estamos preenchendo corretamente. Aí nós pegamos algo que é prazeroso, momentaneamente, porque é passageiro, pegamos algo que é prazeroso e colocamos em cima daquele buraco com a intenção que aquilo funcione como um anestésico para dor. E quem faz uma academia sabe, você não toma anestésico, analgésico, um relaxante muscular quando você está com dor da musculação, porque você atrapalha o processo. A mesma coisa é uma criança, um adolescente quando está crescendo. Todo mundo já ouviu falar da dor do crescimento, que é quando os ossos começam a crescer e a pessoa fica com dor no corpo. É uma fala antiga, e isso existe. A dor do crescimento, todo crescimento gera um tipo de dor. Por isso nós devemos nos capacitar para sabermos como lidar com essas dores. E nós devemos camuflando os nossos buracos interiores, como eu falei antes. E como que a gente camufla os nossos buracos anteriores? Nós comemos demais, a gente fica postando tudo da nossa vida. Licença. Tudo da nossa vida, você vai fazer um prato diferente na sua casa, você posta. Você vai sair com seu filho, você posta. Você está tão ocupado postando que esquece daquilo que você está vivendo. Tem uma história bacana de um pastor na internet que ele fala o seguinte: olha, eu estava lá na minha casa e chegou uma mensagem do meu amigo no chalé, no Chile, se eu não me engano, tomando uma taça de vinho com a esposa. Ele pegou e me mandou uma foto. Eu xinguei ele tudo, porque para de ficar mandando foto, você não está aproveitando o momento da sua esposa não, você está ocupado demais mandando foto. Então, olha para você ver, estamos camuflando os nossos buracos, postando tudo, postando fotos demais. Nós continuamos competindo pelo melhor carro, pela melhor casa, pelas melhores roupas. Nós acumulamos demais, nós bebemos demais, outros estão fumando, nos exercitando demais, trabalhando demais, amando demais, ou com dietas muito loucas. Você começar um processo de emagrecimento, fazer uma dieta normal, é benéfico.
Mas não é de uma hora para outra. Eu vou lá e tiro tudo de uma vez. Nada que é forçado, que é rápido demais, não funciona. Depois que você força alguém aí já teve que forçar uma porta, esqueceu uma chave, perdeu uma chave, teve que forçar uma porta para abrir, logo depois você tem que trocar a fechadura, que ela não presta mais. Se é forçado, não funciona. Então, tudo tem que ser gradativo, de pouco em pouco, sem exceder as nossas limitações. E tudo isso que a gente falou antes não são causas. Então, tudo isso que a gente falou, comer demais, beber demais, exercitar demais, trabalhar demais, não são causas, são sintomas. Aí você vai no médico, ele te dá um ansiolítico, te dá um antidepressivo, e isso vai camuflar também a causa daquilo, porque isso é um sintoma. Se eu estou comendo demais, a causa não é comer demais, isso é um sintoma. Se eu estou postando demais, viciado em telefone, em jogo, em postagens, isso não é causa, isso é sintoma. Descobrir que as nossas ações nem sempre são aquilo que são, e sim sintomas de algo que estamos encobrindo inconscientemente. Diagnosticar isso ajuda, porque nós tentamos combater os sintomas, mas não nos aprofundamos na causa, e por isso nós não obtemos os resultados satisfatórios. Aí o camarada que estava comendo demais, que estava acima do peso, ele faz uma dieta louca e daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele já está no peso normal. Isso acontece com quem faz a cirurgia bariátrica. É muito normal ver isso acontecer. A pessoa vai ter um resultado muito bom e depois cai. Não consegue ter uma constância. Por isso que nós devemos combater a causa e não o sintoma. Por quê? Se pergunta por quê eu estou comendo demais? Por que eu estou trabalhando demais? Por que eu estou me exercitando demais? Porque nem todo excesso também é ruim. Vez ou outra estaremos nos excedendo em alguma coisa, e isso não é ruim. O empenho de sermos bons naquilo que nós amamos fazer, a dedicação, aquilo que desejamos ver realizado, a persistência naquilo que nós buscamos, a energia que a gente desprende para concretizar os nossos planos, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso é fonte de vida. Nós devemos nos exceder nestes momentos de estar nos empenhando em fazer algo bom, algo que a gente ama. E a maioria das vezes nós não nos empenhamos no momento certo. Nós precisamos separar aquilo que nós nos concentramos para a realização de algo bom e aquilo que nós gastamos a nossa energia como uma fuga dos nossos problemas reais. Então nós precisamos separar aquilo que a gente separa a energia como fuga de problema ou no gasto de energia como algo bom que nós gostamos de fazer ou precisamos fazer. Alguns excessos, eles são disfarces que apertam e assolam o nosso peito, e nem sempre temos a consciência disso. Vou dar um exemplo que eu peguei num artigo na internet, que é muito bacana, que é um menino que passou fome na infância. Ele passou fome na infância, aí na idade adulta, sem se dar conta daquilo, ele começa a acumular mantimentos na sua vida adulta. Ele não sabe que ele está tentando suprir uma necessidade do passado, ou seja, de alguma coisa que não existe mais. A mesma coisa é uma moça, são dois exemplos, de uma moça que troca muito de namorado, muito de parceiro. Ela está tentando lidar com o buraco da insegurança, porque quando ela era criança ela foi deixada por seu pai. E ela não lembra disso, mas está no inconsciente. Aí quando adulta, ela exterioriza isso na forma de um vício, de um excesso. Tanto o menino que acumulava alimento, tanto essa menina que troca de parceiros
direto tem a mesma coisa, um trauma na infância, uma falta de comida e o outro o abandono do pai. Olha para você ver, todas as duas têm algo em comum, que é a insegurança gerada durante a sua infância. Está vendo como é importante o cuidado com a nossa criança? E o problema é que quanto mais excessos, quanto mais você tenta tapar de forma errada essas faltas, maiores os buracos ficam. Quando nós saímos do caminho do equilíbrio e nos permitimos passar dos limites, ou dos padrões de normalidades, igual eu falei, que significa a palavra excesso lá no começo, nós assumimos para nós todos os riscos. Você assume para si. Se você está numa via de 80 e você pisa no acelerador até 130, 140, 150, você está assumindo para si o risco de capotar o carro, de sofrer um acidente, de tirar a sua própria vida, de tirar a vida do outro. Então, quando você toma a atitude de ter o excesso ruim, você está assumindo os riscos do que isso pode causar na sua vida. Ô Marley, faz o favor, vamos diagnosticar como é feito um excesso, por exemplo. Deixa eu beber água aqui. Chega o copo, mais a garrafinha lá, abre ela aí para nós. Chega lá perto da câmera lá. A gente vai diagnosticar o excesso é o seguinte. Chega aí perto da câmera, Marley. Tá pegando as duas câmeras, Marcelinho? Tá certinho? Beleza. Tá pegando o do Instagram aí, tá beleza também? Então vamos lá. Marley, começa a colocar água aí pra nós. Enche até na borda, Marley. Pode encher. Pode pôr até na borda. Pronto. Chega lá um pouquinho mais próximo do seu corpo, Marley. Um copo, por favor. Isso. Muito bem. Nós estamos vivendo assim, em equilíbrio. Nem todo excesso é ruim, nem todo excesso é bom. Nós só temos que diagnosticar o excesso. O que acontece com o excesso, para a gente diagnosticar se ele é bom ou ruim, é o seguinte. Coloca mais água, Marley. Pode colocar, Marley. O que está acontecendo, Marley? Está te molhando? O que acontece é isso. Quando há o excesso, e esse excesso ele transborda e acerta quem está ao nosso redor. Aí que está a forma de diagnosticar. Obrigado, viu, Marco? Vamos dar um copo aqui, Marco, que eu vou beber. Nossa Senhora, que excesso de água. Aí, ó. Nossa Deus. Aí, que bagunça. Tá vendo? O excesso causa uma bagunça. Aí o que acontece? Excedeu, transbordou. Quando transborda, é só você olhar à sua volta. O excesso está prejudicando quem está ao seu redor ou está de alguma forma beneficiando, levando algum benefício para quem está à sua volta? Então é essa reflexão que nós devemos fazer. Que o excesso é quando o copo transborda. E se ele transbordou, logicamente vai derramar em quem está à minha volta e em mim mesmo, igual aconteceu na mão do Marley. E aí que você tem que definir, olhando a reação das pessoas à sua volta, porque são as reações à sua volta que vão te contar se você está vivendo certo ou errado. Marcelinho, fica de olho no tempo aí para nós. Como lidar com os nossos vazios e faltas? Eu esqueci que eu vou falar. Antes de tudo, continuemos com o exercício do conheça-te a ti mesmo. Como que a gente vai lidar com os nossos vazios? Primeiro você descobre, faça a autoavaliação. Para isso você precisa se conhecer. A gente está falando de novo de autoconhecimento. Não tem como tratar algo que você não conhece. E um detalhe, o seu maior inimigo conhece as suas fraquezas. E é aí que você pega um vício para tapar o buraco. Você sabe quem que é o maior inimigo seu? Neste caso eu me coloco também. O nosso maior inimigo é nós mesmos. E ele conhece cada uma das nossas fraquezas. A sua mente sabe quando você está fraco. Ela conhece a sua fraqueza. Neste momento ela te oferece.
Por que você não toma uma cervejinha geladinha para você relaxar? Não, eu não tenho que tomar cerveja para me relaxar, não. Eu tenho que ter consciência que aquilo aconteceu e eu tenho que lidar com isso que aconteceu. Não é tomar cerveja para me relaxar, não. Então é nesse momento nós temos que dizer não à nossa mente. A mente mente para você. Então ela usa das suas fraquezas. Então se ela conhece, se o seu maior inimigo, que é você mesmo, conhece as fraquezas, gente, desperta a consciência para que você conheça as suas fraquezas e você possa trabalhar em cima delas. E toda vez que a mente vier te oferecer algo, você dizer, não, eu não preciso disso agora. Toda a chance que ela tiver para te jogar na zona de conforto e te tirar do fator estressante que o mundo coloca para você crescer, ela vai te jogar. Ela vai querer que você fique confortável. Busque, essa é mais uma dica, busque sempre espiritualidade. Não é religiosidade, é diferente. Não é buscar templo, é buscar espiritualidade. É estar em contato consigo mesmo, com seu eu divino. Isso é espiritualidade, porque a espiritualidade te dará a base necessária para passar diante as provações que a vida colocar no seu caminho. Então busque espiritualidade, leia um bom livro, assista um bom filme, assista uma boa série, tire lições da vida, daquilo que acontece ao seu redor, daquilo que acontece com você. Se pergunte se isso é para o meu crescimento ou não. Esteja pronto para receber as lições que o universo tem para você. Eu peço a Deus sempre a oportunidade. Deus, eu quero ser mais paciente. Deus coloca uma situação na sua vida que às vezes vai ser um estresse, um momento de raiva, ou vai ser a oportunidade de você exercitar a sua paciência. Então esteja pronto para receber as lições que o universo quer te dar. Seja grato. O universo está lhe oferecendo infinitas possibilidades. Não as desperdice. Tem uma frase antiga que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você quer chorar? Ou você quer vender lenço? Esteja atento aos sinais que o seu corpo e a sua rotina te dão. Existem vários fatores de alerta que o nosso corpo dá. Existem vários fatores que na sua rotina, que vão acontecer na sua rotina, que te contam se você está vivendo bem ou se você está camuflando aquilo que você está sentindo. Se dê o direito de sentir. Sinta raiva. Ame. Se dê o direito de sentir. Dê lugar para suas emoções. Como eu disse anteriormente, mais uma das dicas, a Bíblia, as falas que tem lá, muitas são atemporais, ou seja, hoje elas valem, 1000 anos atrás valem, daqui 10.000 anos elas vão valer. Tenha ao seu lado pessoas que busquem extrair de você o melhor que você tem. A Bíblia diz, diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Então tenha boas amizades. Tenha cuidado com os lugares que você frequenta. Isso diz mais de você do que você pensa. E te influencia de uma forma que você não acredita. Tenha cuidado com isso. E uma coisa que eu sempre falo: não tenha vergonha nunca de pedir ajuda de um profissional, de um amigo. Não tenha vergonha de pedir. Peça ajuda a um profissional, a um amigo ou ao seu líder religioso. Peça ajuda à espiritualidade. A todo momento nós somos assistidos. Então não tenha vergonha de pedir. A gente erra por não pedir. Busque ajuda. E para encerrar, lembre-se, você nunca está sozinho.
peça ajuda, busque auxílio. E agradeço a todos a oportunidade de hoje estar aqui aprendendo com cada um de vocês. Agradeço a espiritualidade, o amparo, o apoio, o direcionamento nesse estudo, e que Jesus continue abençoando as nossas vidas, hoje e sempre. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar, né? Elevando o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de hoje estarmos aprendendo mais uma vez, agradecendo o auxílio, a visita dos amigos pretos velhos que nos visitaram essa manhã. Agradecemos ao chefe desse terreiro, Pai José, Pai Jacó, Pai Joaquim, Pai Tomé. Pedimos a espiritualidade que neste momento vá em auxílio daqueles que se encontram nos hospitais, daqueles que se encontram nos presídios, com pensamento de mudança. Pedimos a espiritualidade que alcance as famílias que neste momento passam por luto. Pedimos a espiritualidade que nos ampare em todos os projetos de nossas vidas. Agradecemos a Deus, nosso divino, eterno Criador Olorum, pela dádiva que é viver e aprender com cada situação que é colocada diante de nós. Gratidão ao universo, gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, nossa amada Mãe Maria, e nosso amado Mestre, Criador Divino, Olorum. Que assim seja.